Bom, então, vamos começar. Vou relembrar um pouquinho do que a gente falou na última aula para a gente se contextualizar. Então, na última aula, a gente falou sobre o teatro medieval, e daí a gente viu que ele teve bastante avanço no quesito técnico e tal, mas que muito dele, se não tudo, tinha a ver com a igreja. A gente tinha, apesar de ter duas vertentes, assim, a principal criação teatral da época, ela era fomentada na igreja. E assim, lembra que eu falei que aquele momento da história ele ficou conhecido como Idade das Trevas? Então, é agora no Renascimento que ele vai ganhar esse nome. Porque, assim, o Renascimento ele vai ser um momento em que o mundo, a criação artística, as coisas elas vão se voltar para o homem. Que, assim, a gente tinha a Igreja Católica e tal. Eu não sei se eu vou saber explicar tão bem isso. Então, se eu souber, pode me ajudar também, mas eu vou dar um contextozinho. Só para entenderem o que estava acontecendo no mundo. A gente tinha só a religião católica e tal. E daí teve uma das coisas que aconteceu que um cara, ele pegou a Bíblia, ele traduziu ela pro idioma dele, que se eu não me engano era o alemão. E daí as pessoas começaram a ter um acesso, uma interpretação mais livre à Bíblia. Então daí começaram a surgir algumas novas religiões, teve o luteranismo, o anglicanismo e tal. E daí disso começou a ter mais interpretações sobre a Bíblia e mais vertentes para se, como chama? Para se opor ao catolicismo. Então, foi o que foi chamado de reforma protestante. E daí, com a evolução disso e tal, a gente começa a ter o Renascimento e algumas outras mudanças no mundo. Outra coisa que é bem importante é que vai ser nessa época que a burguesia vai nascer e o capitalismo também. Porque, assim, vai ser nessa hora que a moeda começa a crescer e tal, e daí com a moeda a gente vai ter muita gente enriquecendo bastante e chama. Só que assim, a questão de enriquecer, tipo, de você vender algo para ganhar, ter lucro, ela não era bem vista pela igreja. Então, essas novas vertentes que foram surgindo, elas começaram a dizer que isso era um negócio legal, porque elas queriam ter mais fiéis. Se elas tivessem mais fiéis, elas iam ter mais força, e como essa burguesia estava crescendo e tal, estava ganhando mais força, era mais fácil para eles se estabelecerem. Então, em decorrência disso, pegou e estabeleceu é, essa questão. E daí, junto a isso, é nesse momento que a gente vai ter o surgimento das primeiras universidades. Então, o pensamento acadêmico, o estudo acadêmico vai começar a crescer. Porque, assim, antes, lá na Idade Média, não sei se vocês lembram que eu falei que a gente tinha o teocentrismo. O que é o teocentrismo? É o entendimento de que Deus é o centro de tudo. E daí, nessa época em que a gente estava tendo o Renascimento, como tinham as grandes navegações e tal, a galera estava querendo explorar novos lugares, teve um cara que descobriu que a Terra não era mais o centro do universo. No centro do universo, não, no centro do nosso sistema solar. Mas sim o Sol. Então a Terra girava em torno do Sol e não o contrário. E daí com isso eles começaram a questionar muito, muito as coisas que eram pensadas, e inclusive os dogmas da igreja. Então, é nessa época que vai vir uma corrente que ela é o antropocentrismo. Se a gente tinha, na Idade Média, o Deus no centro, agora a gente vai ter o homem no centro. E assim, com esse pensamento do homem no centro, a gente vai ter, como que chama? Que a ciência, tá nesse desenvolvimento da ciência e tal, tudo vai ganhar muita força. Então, é, a gente vai ter uma corrente que chama racionalismo, que ela vai basicamente dizer que para algo ser verdade, você tem que provar aquilo de maneira racional ou lógica. Então o mundo, ele para de o mundo não, no caso a Europa, ela para de se focar tanto no misticismo e tal, em crenças religiosas, e ele começa a adotar um caráter bem mais científico, em que tinha que se provar as coisas por A mais B e tal. Foi uma época com um desenvolvimento científico muito grande, certo? E daí, dessas primeiras universidades, eles vão começar a rebuscar alguns achados, alguns textos antigos.
E dentre esses textos, a gente vai ter muito material escrito das peças de teatro lá da Grécia e da Roma. Então eles voltam para isso, porque não só achados teatrais, tinha muitas obras de arte, tinha muito material artístico da Grécia e da Roma. Então, esse renascimento, ele volta o mundo volta para algumas vertentes que a gente tinha lá na Grécia e na Roma. E muito pensamento volta para lá. Lembra que quando eu falei de lá, eu falei que a gente começou a ter um desenvolvimento filosófico muito grande, um desenvolvimento matemático muito grande. Então isso volta a acontecer no mundo. E é dessas primeiras universidades que, que essas universidades e tal, nessa transição do período medieval para outro período que eu não lembro o nome que vem depois dele, que vão, perdão, para o Renascimento, que a gente vai ter um outro tipo de teatro, que é um teatro mais acadêmico, que ele vai ser o teatro humanista, que ele é um teatro que ele surge nas universidades. Então, ele é um teatro que ele era feito em alguns palcos improvisados, assim, dentro das próprias universidades e tal, e ele traz muito do teatro greco-romano, porque já lá no final do medieval, vocês lembram que eu falei que a igreja estava perdendo um pouquinho de força e tal? Não, perdão. Que o teatro da igreja já não era mais tão forte, tinham alguns temas mais populares, apesar de ter a questão do rei. Então isso vai só. Como chama? Isso vai só aumentando, o teatro sacro vai perdendo força, enquanto outras vertentes vão crescendo. Então a gente vai ter esse teatro humanista e tal, que vai evoluir mais ou menos para o que a gente vai chamar de teatro erudito. Porque, assim, a gente vai ter duas vertentes do teatro a princípio no Renascimento, que vai ser o teatro erudito e o teatro popular. Que, assim, dentro do Renascimento, a gente também tem o teatro elisabetano e tem muitas vertentes teatrais de vários países diferentes. Daí o teatro ele começa a se ramificar mais. Então, a gente vai falar hoje mais um pouco do teatro erudito e mais do teatro italiano, que ele vai ter algumas vertentes bem legais pra gente. E na próxima aula a gente fala do teatro europeu, que daí vai ser Shakespeare e tal, e algumas das coisas a gente traz até hoje. Então, beleza. Deu pra entender tudo até aí? Toda essa contextualização tá dando pra entender tudo? Se tiver qualquer dúvida, só falar. Então, esse teatro erudito, quando eu disse que ele evolui do teatro humanista, é porque, assim, o o teatro erudito, ele seria um teatro mais de corte e o teatro popular mais da galera. Então, por que isso acontecia? Porque, assim, como que chama? Eles vão voltar a ter toda essa fixação pelo greco-romano e tal. E daí, como a gente tinha a questão de ter agora uma moeda, então o teatro ele não era mais para todo mundo. Porque ele cobrava uma entrada. É aí que o teatro começa a cobrar a entrada tal como a gente faz hoje. Porque aí a gente já tinha a questão da moeda. E assim, além disso, eles acreditavam que esse teatro romano, grego, era uma coisa rebuscada, era uma coisa que eles rebuscaram algumas coisas do latim e tal. Era um teatro bem nobre. Então, além de não ser todo mundo que vai entender esse teatro, ele é um teatro feito para a aristocracia, para a alta burguesia, para os reis e tal, para a monarquia. Então ele é um teatro que ele vai tentar copiar mais ou menos os moldes do teatro greco-romano. E além de copiar, ele quer tentar melhorar. Porque eles acreditavam que aquilo era o ápice do desenvolvimento artístico. Então eles queriam não só se espelhar naquilo, como melhorar aquilo. Porque se aquele era o melhor, então se fizesse algo melhor que aquilo, estaria evoluindo o negócio, certo? E assim, vão ser peças que vão ser traduzidas, ou peças com o mesmo cunho. Eles tinham muita questão dos amantes, sabe? Eram muitas histórias em que tinham dois amantes e os pais não gostavam disso, então os amantes tinham que fugir para conseguir reinar, o amor reinar entre eles. Esse é o teatro erudito? Quase Romeu e Julieta, né? Sim, Basicamente. sim. Então depois Shakespeare vai beber bastante dessa fonte. E daí, sobre o teatro erudito eu não achei tanta coisa. Mesmo porque sempre que eles falam dele,
eles falam dele como sendo essa alusão às peças greco-romanas. Então, eu vou passar mais pro teatro popular, que eu acho ele muito mais legal. E ele tem mais coisa, tanto que eu vou ler algumas coisas. Um dos exercícios que eu queria fazer, eu não vou conseguir fazer aqui em aula, eu vou passar para vocês como exercício da semana. Vai ser bem legal, eu já fiz ele com a minha turma, acho que vocês vão curtir. Então vamos lá. Então daí surgiu esse teatro erudito e tal, ele vigorou por alguns séculos e tal, ele evoluiu e se estabilizou, mas como ele não era para todos os públicos, e assim, desde lá do final do teatro romano, a gente tem bastante ideia de trupes, desse teatro itinerante, sabe? Ele vai voltar a crescer. Porque assim, nessa época, no teatro medieval, não sei se você lembra o que eu falei, que quem apresentavam as peças primeiro eram estudantes de padre e tal, galera da igreja, e depois qualquer pessoas comuns. Então a gente não tinha o ofício do ator exatamente. E é nessa época que esse ofício do ator vai ressurgir, vai ganhar força. Que, assim, o teatro popular, ele vai ser a questão das comédias, o teatro de trupe, que é indo de cidade em cidade. Eu até vou explicar mais isso daqui a pouco. E, assim, ele tinha um papel mais cultural, mais cômico, então as peças tinham muito a ver com o que acontecia na região onde elas eram apresentadas e tal. E assim como chama? E ele vem mesmo para se opor ao teatro erudito, que ele não era, que ele não era para todos. E daí, dentro desse teatro, o tema que mais vai ganhar, o tipo de teatro que mais vai ganhar força é a comédia dell'arte. E assim, que a comédia dell'arte, se vocês lembram, mas ela vai descender daquele teatro dos tipos que tinha na Grécia Romana, que eram as atelanas, que tinha os 4 tipos e tal, e as peças eram feitas só com esses personagens. Então, a comédia dell'arte, ela é uma evolução daquilo lá. Então, assim, é, desde o teatro romano, no teatro medieval, a figura do bobo da corte, ela ganha muita força. Porque ela é uma figura do fanfarrão e tal, e ela vai começar a ganhar muita força por mostrar a incerteza e alguns medos nesse momento de mudança, sabe? Nessa mudança de pensamento. Que antes a gente tinha um mundo que ele era totalmente focado na questão religiosa, no misticismo e tal, e que Deus era como chama? Deus era o centro das coisas, e agora a gente vai de um extremo para o outro. Então, muitas dessas da dúvida de como isso ia funcionar, da incerteza das pessoas quanto ao mundo, vinha nessa figura do bobo da corte, que era alguém, era um personagem bobo, gozador e tal, que não media muitas palavras. E daí, então, a gente vai ter dessas trupes, a gente vai começar, com a força que elas vão ganhando, esse teatro popular vai ganhando, vai tendo a questão delas se profissionalizando e começando a tentar ganhar dinheiro, que é o teatro itinerante propriamente dito. Que, assim, seriam artistas que ganham a vida pela arte. Então, tanto que isso era até mal visto pela igreja. Eu não lembro porquê, mas eles falam que a igreja não curtia muito a galera que tentava viver só de arte. Eles achavam que eles eram pessoas vagabundas por causa do ócio e tal, porque a igreja sempre condenou o ócio. Então, assim, foi se surgindo uma profissionalização da figura do ator, até que as primeiras companhias profissionais começaram a existir. Muito porque as pessoas começaram a gostar mesmo desse teatro popular. Então, muitos nobres e tal, muitas pessoas começaram até a investir nesse teatro popular. Então, com esse investimento, o teatro foi melhorando, se enriquecendo e tal, e criou as companhias profissionais. Tanto que eu vi em um lugar que, como que chama? A comédia no Comédia dell'arte, se a gente for procurar o significado, como que chama? O comédia, ele vem do contexto de teatro, sabe? Não necessariamente comédia de fazer rir, apesar de ela sempre trazer essa alusão. E o dell'arte, ele faz alusão ao profissional, ao profissionalismo, sabe? De ter uma coisa certinha. Então a gente começa a ter as primeiras, como que chama? As primeiras companhias de teatro.
E assim, na comédia dell'arte, ela é majoritariamente feita por trupes e tal. Todo mundo entende o que é a figura da trupe, né? Alguém tem dúvida quanto a isso? Então, a trupe, então, era um grupo de pessoas que moravam juntos em um lugar e eles iam indo de cidade em cidade apresentando peças e tal, e daí tentando ganhar dinheiro para eles sobreviverem. E assim, isso ficou muito conhecido porque eles sempre tinham carroças, e é dessas carroças que o palco se tornava. Então as carroças viravam o palco. Isso é uma coisa que ficou também, teve bastante força lá no teatro medieval, em que quando o teatro saiu das igrejas, ele tinha muita essa coisa de ser teatro feito em cima de carroças e tal. Só que agora não tinha questão das carroças se movimentarem e tal. As carroças meio que viravam o palco e dali eles apresentavam. Então, a comédia dell'arte, por ser uma coisa muito, muito, muito popular, ela sempre tratava de temas do local onde ela estava apresentando e tal. É, tentava muito fazer rir. Eles tinham um roteirinho base da comédia dell'arte. Porque, assim, lá a gente vai ter os personagens tipos. E eles são divididos em 3 tipos, que eu vou até achar aqui o nome, porque eu não sei falar eles sem ler. Então, a gente tem os personagens tipos, e os tipos eles são divididos em 3 categorias, que vão ser os Zani, os Vexi e os Enamorati. Depois eu passo o escrito, porque é difícil escrever essas bodegas. Então, os Zanis, eles eram a representação das pessoas com a classe social mais baixa, ou seja, os servos. Os Vexi, eles eram a representação chama, da classe mais abastada, da burguesia, dos reis e tal. E os Enamorati eram a figura dos amantes, que ela é bem importante nesse momento. Porque, assim, eles tinham um roteirinho base, que ele não era sempre esse e tal, mas começou como esse. Que eram duas pessoas, os 2 enamorados, filhos dos... Normalmente, filhos dos Veste, eles se apaixonavam e queriam viver o amor e se casar e tal. Só que os pais não aprovavam isso. Então, eles manipulavam os criados, além deles mesmos, para tentar fazer com que o casal não ficasse junto, mas acabava que no final o casal ficava junto, todas as atrapalhadas que eram feitas como chama? Eram perdoadas e tal, e o amor acontecia. Só que assim, eu não sei se eu disse em uma aula que esse teatro ele era improvisado. Ele é mais ou menos improvisado. Porque assim, é, ele vai também beber de algumas fontes romanas e tal, que tinha muita questão das acrobacias, um teatro bem corporal, que tal como a gente tinha nos espetáculos de pão e circo, mas não na questão de ser uma coisa brutal e tal, de ser uma coisa muito corporal. Então, é, tinha muita questão de acrobacias, de momentos em que acontecia muita mímica e tal, muita música, muita cantoria. É um teatro que ele é bem rico. E assim, falas, acrobacias, canções e tal, essas coisas elas eram realmente improvisadas, elas aconteciam na hora. Não é delimitado se alguém fazia isso ou aquilo. Só que o enredo, ele era assim, determinado, sabe? Ele chegava numa cidade e falava, tá, vamos fazer alguma coisa que começa assim, acontece isso e termina assim. Então, beleza. É como se fosse os exercícios de improviso que a gente tem hoje em dia. Sabe? Às vezes dá um tema pra gente e tal, e dão, sei lá, 5 minutinhos pra gente combinar esse improviso. Mas a gente não combina a fala, a gente não combina. Me chama, tá, eu vou andar até tal lugar, eu vou virar, vou falar com a Duda, vou depois pegar, chamar o Leonardo pra vir pro palco e tal, e vou falar tal coisa. Não era desse jeito que era feito. Eles tinham um roteirinho, sabe? Acontece isso, isso e isso, e a partir desses acontecimentos era improvisada a cena. E assim, uma coisa muito forte nesse momento vão ser a questão das máscaras. Porque assim, é, antes a gente tinha máscaras de rosto inteiro, em que a boca e os olhos eles eram vazados, porque daí para ver os olhos do ator, para o ator também conseguir ver, e também para conseguir gesticular. Nesse momento, a gente vai ter só meias máscaras. E como os personagens da comédia dell'arte, eles eram muito característicos, daqui a pouco a gente vai ver as características de cada um, é que é grande, isso eu vou ter que ler e tal, a gente vai discutir. Cada personagem tinha uma máscara bem específica. Então, como que chama?
muitas das características dele, tal como eles tinham isso lá na Grécia e na Roma, elas eram feitas a partir das máscaras. E, assim, outra coisa que é bem legal a gente saber dessas trupes é que elas eram uma coisa bem familiar. Então, assim, se eu era da trupe e eu tinha um filho com alguém, provavelmente era alguém da trupe. Esse terceiro provavelmente também ia fazer parte da trupe, os filhos dele também iam e tal. Então, é uma coisa que ela ia indo de geração em geração. Muito mal existem alguns circos, não sei se hoje em dia, mas na TV mostra muito a questão do circo, sabe? Que é família e tal, então todo mundo faz parte do circo e tal. É, e assim, cada pessoa tinha um personagem específico. Então, uma das figuras lá era o Arlequim. Se eu era o Arlequim, eu ia ser o Arlequim pro resto da minha vida. Então, assim, isso acontecia porque eles queriam estudar cada vez mais esses personagens e se aproximar e deixar elas cada vez mais, né, complexas. Talvez complexa seja a palavra. Se eu lembrar a palavra que eu queria dizer, eu falo. Mas cada vez você vai ficar melhor neles, né? Porque você vai praticar sempre eles, então você vai ficando melhor com os personagens. E assim, quando eu me aposentava, ou sei lá, eu morria, enquanto isso ia acontecendo, eu ia passando pro meu filho ou para alguma outra pessoa da trupe o papel desse personagem. Então, eu ia me explicando, ensinando para ele como seria esse personagem. Então, é uma coisa que ela era também passada hereditariamente. E, assim, nesse momento, e exclusivo na comédia dell'arte, eu não cheguei a ver como era no teatro erudito, mas na comédia dell'arte as mulheres já começam a atuar. Então, a gente não tem mais homens atuando como mulheres, a gente já tem a figura feminina no teatro. Eu acredito, isso aqui eu não tenho certeza, que como o teatro erudito ele volta para as vertentes greco-romanas, talvez mulheres ainda não atuassem ali. Porque a gente tinha toda a questão de que, como chama? Tinha o povo grego e tal, e as mulheres não entravam dentro daquilo. Mas isso é mais um achismo do que uma certeza. Tá dando pra entender todo esse começo da comédia dell'arte, tal, como que ela funcionava, os temas, que ela era de personagens, era uma coisa hereditária, a questão das trupes. Tá dando pra entender tudo isso, gente? Então, beleza. Então, agora eu vou começar a falar sobre os arquétipos, esses arquétipos. E assim, eu sei um pouco sobre eles, mas eu baixei uns resuminhos sobre eles, eu vou ler porque eu acho mais fácil pra gente discutir. Então, eu vou começar falando primeiro sobre os Zani, que são os servos. Então, achei o principal, que é o Arlequim, que ele é a figura do bobo da corte e tal. É, é um palhaço, um dos Anis, acrobata, imoral e comilão. É facilmente reconhecido pela roupa branca e, e preta com estampas em forma de diamantes, que é o mesmo símbolo das cartas que a gente tem no baralho hoje. Seria, não sei se é copas, é esse símbolo aqui. Não imagine coisas obscenas disso. É o losango. Oh my god. Então, as roupas dele eram pretas e brancas, com esse símbolo. O papel, algumas vezes, era substituído por Trefúndilo, que seria o filho dele. Ele possui uma máscara com uma testa baixa, com uma verruga. Algumas vezes usa um lenço negro sobre o queixo e amarrado no alto da cabeça. Geralmente o Arlequim é o servo do Pantaleão e às vezes do Dottore. Ele ama a Colombina, mas ela apenas o faz de idiota. Então, a máscara dele é que eu fui atrás de algumas interpretações e ela foi uma das que eu vi. Ela é uma máscara que tem a testa baixinha e ela tem uma coisa que parece até um calo, um chifre, que é uma verruga. Daqui a pouquinho, depois que eu ler todas, eu pego aqui no Google uma foto com todas as máscaras, daí eu mostro pra vocês. Então, e ele normalmente é o servo ou do Pantaleone ou do Dottore, que vão ser dois dos. Como chama? Da galera da classe mais alta, que eu sempre esqueço o nome. Daí a gente vai ter a Colombina, que seria a contraparte feminina do Arlequim. Depois tem muitos estudiosos que eles trazem essa questão do arquétipo, eles sempre trazem como chama? A figura masculina e a figura feminina. Tanto que essa era uma das coisas que eu queria trazer para vocês, mas eu não achei. Então, eu vou ver se eu acho enquanto eu tô dando aula. A gente faz um exercício com isso.
usualmente retratada como inteligente e ardilosas, é uma das servas, algumas vezes utiliza roupas das mesmas cores do Arlequim. Então, ela é realmente a contraparte feminina do Arlequim, com, como chama? Com a diferença de que as características mais fortes dela são a sua inteligência e a sua habilidade. Que assim, outra coisa que eu não falei, que nessa questão do casal e tal, que permeia muito desse momento artístico, normalmente um casal era visto com um sendo inteligente, ardiloso, e o outro sendo um pouco mais bobo, porque esse contraste geraria o riso. É uma das coisas que eles acreditavam. Então, daí, acredito que essas contrapartes fiquem mais por isso. Eles estão por isso. Essa diferença dentro das contrapartes. Daí, a gente vai ter o Pedrolino, também conhecido como Pierrot. Esse é o servo fiel. Ele é a figura do servo fiel. Então, eles dizem que ele é forte, confiável, honesto e devotado ao seu mestre. Como os outros eram meio da pá virada, esse aqui é o servo belezinha. Ele também é charmoso e carismático e usa roupas brancas folgadas e um lenço no pescoço. O Pierrot, ele vai ser muito parecido com o... Como chama? As roupas, é uma figura que ela vai ou vem, ela existe ainda hoje em dia, ela existe muito no carnaval. E é bem bonitinho. Tem a Ro, ela fez por muitos anos o Pierrot e eu adoro esse personagem. E daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês a foto dele. Vocês já vão sacar o que é. Cadê? Pierrot. Daqui a pouquinho eu mostro de todo mundo. Vou ler primeiro, daí eu mostro. Se algum deles vocês não entenderem as características, é só me parar que eu falo. E daí, a gente vai ter o quarto e último, como chama? Zani, que vai ser o Briguela. Que ele é o trapaceiro, de pouca moral e desmerecedor de confiança, retratado como agressivo, dissimulado e egoísta. Então ele seria o pior dos quatro. Ele é o cara que vai tentar passar a perna em todo mundo, que só quer tudo pra ele, vai usar de agressão e tal, visto que os outros usavam mais de brincadeira, mais de brincadeiras. Daí, entrando agora na segunda categoria, que eu vou ter que voltar e ver o nome dela de novo, que são os Vexi. A gente vai ter o Doutore, o Pantaleone e a Pussilena. Então vamos lá. O Doutore, ele era o doutor, ou seja, ele era o homem intelectual. Mas essa figura do homem intelectual é uma figura falsa, então ele é tipo um sabichão, sabe? Ele seria o velho e o mais rico de todos os da classe alta. Geralmente é interpretado como um pedante, avarento e sem menor sucesso com as mulheres. Usa uma toga preta, com gola branca, capuz preto, apertado sobre um chapéu preto, de abas largas viradas para cima. Essas coisas não precisam anotar, é só uma descrição, eu vou mostrar foto e vai ficar muito mais fácil vocês entenderem. Só vou ler de todo mundo para mostrar foto de todo mundo. É, então, ele era um cara rico, avarento. O Scrooge, acho que poderia se entrar um pouco nele. Já viram os retratos de Scrooge? Então, o Scrooge entraria um pouco nisso, que não tem muito sexo com as mulheres e tal, só que ele tem a questão de ser muito sabichão. Então, ele passava uma impressão de que ele era um intelectual, de que ele sabia das coisas, mas era uma coisa meio falsa, sabe? Ele só pagava disso, mas ele não era exatamente isso. E daí a gente vai ter o Pantaleone. Geralmente, muito rico e muito avarento. Arquétipo do velho pão duro. Não se preocupa com nada e nem ninguém além de seu dinheiro. O cavanhaque branco e o manto negro sobre o casaco vermelho. Ele possui uma filha casadoira ou ele é o próprio cortejador. Assim, normalmente é a filha do Pantaleone que vai ser uma das namorates. Ou seja, vai ser uma das que quer se casar. E ele é o velho também é um velho rabugento, que não se importa com mais nada que não seja o dinheiro dele. Então, pra ele é só quanto o dinheiro dele tá ali a salvo e tal, ele tá beleza. E a gente vai ter a Pulcinella, muitas vezes conhecida como Pansy, o esquisito, inspirador de pena, vulnerável e geralmente desfigurado. Muitas das vezes caracterizado como corcunda.
às vezes não é capaz de se comunicar ou falar, por isso comunica-se através de sinais e sons estranhos. Sua personalidade pode ser a de um tolo ou de um enganador. Tem o tom de voz estridente e a sua máscara tem nariz grande e curvo, como um bico de papagaio. Então dá pra gente ver que, assim, os criados, eles querem fazer umas artes e tal, querem tentar se dar bem, menos o Pierrot, que era belezinha. E os Vex, eles são sempre todos muito avarentos, muito. Como chama? É, muito avarentos, muito snobs, que se preocupam muito consigo mesmos. Tem a questão deles serem meio estranhos, desfigurados e tal. E eles explorarem o Zane para benefício próprio. Então, tipo, por isso que muitas das peças eles mandam os Zanes ou os servos para fazer umas atrapalhadas ou fazer algumas coisas para tentar impedir os amantes de, como chama, de ficarem juntos. E daí a gente vai ter os Anamorati, ou os amantes, que, assim, eles são os que vão ter vários nomes. Eles são uma figura meio à parte do teatro da comédia dell'arte, porque, assim, ele, eles são só vistos como figuras jovens, virtuosas, e sempre estão muito apaixonados um pelos outros. E, assim, o figurino deles, ele vai, qual o nome? Ele vai variar conforme a moda da época. Então, tipo, como eles eram os filhos da galera rica, eles sempre estão com os trajes mais bonitos e tal, de acordo com a moda vigente da época. E uma questão deles é que eles não usam máscara. Então, eles seriam personagens que não são tão arquétipos. Não são a questão do arquétipo, mas eles não são tão definidos quanto os outros, sabe? Eles não têm uma característica tão definida que eles precisam usar máscara para isso. Normalmente eles cantam, dançam, recitam poemas um pro outro e tal. E esses são os arquétipos que a gente tem. Deu pra entender mais ou menos sobre todos? Depois eu vou mandar esse resuminho deles lá no grupo, porque é uma coisa que a gente não tem que ter na cabeça exatamente como que é. Agora vou pegar aqui e já vou. Como chama? Arrumar minha tela, só tirar. Tem um monte de aba aberta. E vou. Como chama? Começar a mostrar pra vocês essas figuras. Cadê aqui? Sim, uma coisa legal de se dizer é que muitas dessas figuras elas elas vão, como que chama? Elas perduram e elas ambas até fazem parte do nosso carnaval brasileiro. Muitas vezes você vê a figura do Arlequim, da Colombina e do próprio Pierrot. Então, aqui a gente vai ter o Arlequim. Aqui, ó, aqui tem o Arlequim, a Colombina e o Pierrot. Então, a gente tem, assim, aqui é algo que é mais carnavalesco do que como eram, mas os figurinos eram mais ou menos esses. Então, deixa eu pegar aqui uma só do Arlequim aqui, ó. Então a gente tem o Arlequim e tal, você vê que tem a máscara, tem o figurino com como que chama? Com os diamantes, só que aqui tá bem colorido. E normalmente ele era em preto e branco, mas normalmente vai ser esse como que chama? O figurino dele, a caracterização dele. Deixa eu combina. Tinha a figura da Colombina, que não chama. Também de máscara, ela é a contraparte do Arlequim. Então tem toda a questão da geometricidade, não sei se essa palavra existe, existente aqui como que chama? No figurino e tal. Eu não vou explicar tanto eles, eu vou só mostrar para vocês terem uma ideia de como eram. Daí a gente tem o Pierrot. Depois eu vou mostrar a foto só das máscaras, só tô mostrando os figurinos primeiro. Então a gente vai ter a figura do Pierrot e tal.
o Dottore. Lembra que lá uma das coisas que tinha, que era bastante importante, era essa máscara grandona com o bico, como se fosse um bico de pelicano. Que é porque ele tinha um narigão. Pantalão. Não é máscara. Ô, Rubens, Diga. isso não é meio. Nossa, eu tô ouvindo eu mesmo. É. Tipo, não tem uns farmacêuticos, acho que é isso, que usava uma máscara assim? Então, tem uma máscara dessa que é parecida, que é a máscara da peste negra. Da peste negra. Mas, como ele faz alusão ao doutor e tal, provavelmente tem algo a ver com isso. Que, ó, essa aqui é a máscara que foi usada na peste negra, que era uma máscara de gás. Então, muito provavelmente, deve ter uma questão parecida. Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas provavelmente tem algo a ver com isso. Eles tinham um Porque péssimo parece gosto um pra pouco, máscara, ó. hein? Me perdão que meu fone saiu, daí eu cortei um pouco. Fala de novo. Parece um pouco, se parar pra analisar. Sim. É bem legal. Eu acredito que tenha sido mais ou menos nessa época. As coisas e tal. Daí aqui. Perdão, deixa eu só minimizar aqui de novo. É, aqui a gente vai ter a figura do Pantalone e tal, com a máscara a máscara do velho e tal, com o narigão, mas de uma maneira diferente da do Dottore. Se vocês quiserem, depois eu volto em algum. Deixa eu pegar o nome do outro, porque o nome do outro eu não sei escrever. E daí a gente vai ter a do corcunda desfigurado. Aqui, ó. Você vê que tem a máscara e tal, mas ele parece ser todo diferentão, sabe? A postura dele ali é super desfigurado e tal. Agora eu vou mostrar. Deu pra entender, ver mais ou menos todas essas figuras? Tranquilo? Masks. Eu vou ter que ir máscara de um por um, de novo. Aqui, ó, a máscara do Arlequim. Eu devia ter mostrado, na verdade, as máscaras. Aqui, ó, tem aqui um com todos, eu acho. Dá pra ver bem? Eu vou mostrar de uma por uma, talvez essa seja melhor. Então a gente vai ter a máscara do Arlequim, como que chama? É a máscara como que chama? De testa baixa com a verruga e tal. E é sempre bem exagerado, como as máscaras sempre foram, porque elas sempre eram pra denotar alguma característica marcante de algum personagem. DT da Colombina. Tem algumas que eu não sei exatamente quais são as características, então não vou explicar, só vou mostrá-las, tá bom? A da Colombina é essa. Ela, se você for ver, ela é bem parecida com a do. Em questão de cores, principalmente, é bem parecida com a do Arlequim. Aqui a gente vai ter a máscara do Dottore. Opa, não era pra ter clicado. Que, como chama, sempre como chama, ter essas sobrancelhas brancas, grandes e tal, esses pelos faciais e um narigão. Daí esse narigão, ele varia um pouco, então, de trupe pra trupe. Tem essa aqui que é bem legal, que mostra bastante. Que é bem sobrancelhudo, tem o narigão. Pantalone.
A do Pantalone e a do outro que eu nunca lembro o nome. E, assim, vocês veem que todas elas têm narizes, mas tem um nariz bem protuberante, mas todas mostram algo diferente. Tipo, essas daqui do Pulcinella, muito do que elas trazem é a questão do rosto mais deformado, se vocês forem ver. Um rosto menos esteticamente certinho do que a dos outros. Essas são as mascarazinhas. Deixa eu voltar pra minha cara. Tá dando pra entender tudo, gente? Deu pra entender essa questão da comédia dell'arte, de ser muito teatro de trupe, de ter as máscaras como uma coisa marcante, o figurino como uma coisa marcante. Então, assim, só que, isso ali no site, depois eu pensei, achei até interessante. Apesar de ser uma coisa que ela era mais improvisada, não é mais improvisada, mas tinha um caráter muito de novo, sabe? Porque mesmo que você fizesse duas apresentações com o mesmo roteiro, elas não iam ser uma igual a outra, porque as falas eram improvisadas, não iam ser as mesmas falas, as mesmas acrobacias e etc. Só que, como eram sempre os mesmos personagens, apesar de você conseguir explorar isso bastante, depois de um tempo, esse teatro começou a ficar um pouco mais vulgarizado e um pouco mais, como chama? Passado, sabe? Porque, tipo, eram sempre os mesmos personagens, apesar de serem histórias diferentes, era normalmente a mesma coisa e tal. Então ele começou a perder um pouco da popularidade dele, porque ele não tinha tanta questão da inovação. Então, tipo, não tinham novos personagens, eram sempre aqueles mesmos. Então, daí ele foi perdendo essa força. E daí, assim, uma coisa que eu tenho que salientar desse teatro é que esse vai ser o teatro que ele vai ficar muito grande. Ele vai começar na Itália e ele vai se expandir de lá, depois ele vai para outros lugares, mas ele é primordialmente italiano. Então, assim, ele surgiu na Itália, ele vai crescendo. E essa é uma das maiores contribuições da Itália para o teatro. Mas, além disso, ela tem uma segunda contribuição muito importante. Alguém sabe me dizer qual é? Você nem tem ideia. É o palco que a gente tem hoje em dia, ele é o palco italiano. Que, assim, vamos repassar os palcos desde antigamente. Antes a gente tinha aquele palco em estádio arena, que era o palco grego. Depois, depois a gente vai ter o palco romano, que ele é normalmente os coliseus e tal, ele é o palco que tem 360. Então é um palco que se apresenta para todos os lados. Vai ter um gato, fofura. Depois a gente vai ter vai apresentar o teatro nas igrejas, depois vai ser aquele lá que tinha vários tipos de palco diferentes, que tinha o teatro de estações, o teatro ambulante, mas era normalmente, tipo, tava o palco aqui e tinha gente de todos os lados vendo, quando isso era possível. E daí agora se fixa o conceito do palco italiano, que é o palco com a plateia oposta ao palco, tal como é hoje. Daí, como que chama? Daí começou a se ter a questão das coxias, da profundidade do palco, de se ter a plateia atrás e tal. Não precisa explicar muito. É o palco como ele é hoje. Ele evoluiu um pouco de como ele era antes, mas é basicamente o que a gente vê hoje no palco. Lá na Ceia, no próprio auditório e tal, é aquele palco, que é o palco italiano. E é ele que vai evoluir e virar o palco de hoje em dia. Então, calma que eu preciso de colinha para esse pedaço, que eu não sei muito bem. É, a gente vai falar também, que a gente já falou bastante da questão da comédia e tal, porque a tragédia e o drama, elas vão estar muito ligadas ao teatro elisabetano e a Shakespeare. Então, como agora a gente vai falar do começo do teatro, a gente falou do começo do teatro, eu sempre se fala renascentista, a gente vai falar mais da questão das comédias, porque as tragédias elas ficaram muito por conta do teatro erudito. Não se teve expressões muito diferentes de tragédia nesse momento. E daí, a gente falou bastante da Itália e tal, mas a gente vai falar também sobre um autor francês que ele era, chama, que o nome dele também é difícil, chama, Jean-Baptiste Poquelin. Mas
ele era conhecido como pelo alter ego de Molière. Mas as coisas você não precisa anotar, esses nomes aí são mais como uma curiosidade. E ele, assim, ele vai ser uma das pessoas também que vai popularizar o teatro, como chama? O teatro, a comédia como ela é hoje em dia. Que, assim, apesar de cada vez mais o que a gente apresenta, o que a gente apresenta, tá chegando perto do que a gente está estudando, sabe? Se eu for pegar, tipo, do teatro grego agora pro teatro renascentista, muitas características do teatro renascentista já vão começar a vir pro teatro de hoje. E aí, esse é um dos caras que vai fazer a comédia mais ou menos como ela é hoje em dia. Como ela veio pros dias atuais, principalmente. Porque, assim, desde lá da Grécia, a gente sempre tem aquela noção de que a comédia é mais do povão, é mais de crítica, é mais de risada e tal. E o drama é aquela coisa elevada, aquela coisa que gera emoções e tal. Aquela coisa mais complexa, mais difícil de se atingir. Só um minutinho que eu preciso colocar o carregador no meu PC, senão ele vai desligar. Bom, ele vai ter toda essa questão. E esse cara vai ser quem vai mudar isso. Porque ele primeiro ele vai criar uma companhia e começar a apresentar algumas comédias. Só que, assim, era uma época em que, majoritariamente, o que estava bombando no teatro erudito eram os dramas. Então ele não conseguia competir muito, porque os dramas eles eram muito bem elaborados, eles tinham uma complexidade tanto de cenário, quanto de figurinos, quanto de direção e tal, muito grande. Então ele não conseguia competir e acabou que ele que começou a ter dívidas, e mais dívidas, e mais dívidas, ele foi preso. Daí um tempo mais tarde, quando ele conseguiu quitar as dívidas e tal, um cara que eu não achei o nome dele, começa a bancar ele, um cara de uma classe mais alta. Que assim, como a gente vai ter a alta burguesia, a gente vai ter muitas pessoas. A gente vai ter uma figura que chama mecenas, que vai ser quem vai patrocinar a arte nesse momento. Então a arte mais erudita e tal, e até um pouco da popular, quando ela é chamada para lugares de um pouquinho mais prestígio, ela vai ser normalmente patrocinado por esse mecenas. Então é um cara que vai dar dinheiro pra galera conseguir produzir as peças, produzir as coisas e tal. E daí, junto com esse mecenas, o Molière, ele vai pegar e vai fazer uma outra companhia. E dentro dessa companhia, ele vai chegar e vai afirmar que a comédia ela é mais difícil que o drama. Porque, assim, ele via que existia essa complexidade no drama. Então, ele falou que ia elevar essa complexidade na comédia. Porque ele tinha que ter um jeito de meio que competir com esse drama. E daí, nas palavras dele, ele falava assim: talvez não se exagerasse considerar a comédia mais difícil que a tragédia, porque afinal, acho que é bem mais fácil apoiar-se nos grandes sentimentos, desafiar em versos a fortuna, acusar o destino e injuriar os deuses, do que apreender o ridículo dos homens e tornar divertido no teatro os defeitos humanos. Então, ele dizia basicamente que os temas da tragédia eram muito mais fáceis de se fazer do que os temas da comédia. Então, ele quis elevar essa complexidade, quis provar que era mais difícil mesmo, porque tinha muita coisa para se apoiar nos dramas. E ele quis mudar isso, quis mudar isso para comédia. Então, essa vai ser a comédia essa comédia mais complexa e tal, que vai ser trazida para os dias de hoje. Tanto que ele é considerado o primeiro diretor, porque ele começou a trazer muito afinco nos detalhes para a comédia. Para detalhes tanto técnicos quanto na atuação e tal. E como o ator já era uma profissão e tal, ele começou a deixar isso mais complexo. Você vê que o teatro vai ganhando uma complexidade maior nesse momento. É uma complexidade que ela vai acabar vindo para cá, principalmente a complexidade técnica. Dá para entender toda a gente. Então, gente, basicamente é isso. Porque, assim, depois a gente vai ter lá na Inglaterra o reinado da Rainha Elizabeth e o teatro elisabetano, que daí tem Shakespeare e tal, e é o que a gente vai falar na próxima aula. E, assim, nessa época, com a questão da Igreja Católica, a gente já vai ter até as primeiras manifestações do teatro no Brasil.
mas o teatro no Brasil eu vou deixar para fazer uma aula só sobre isso. Daí eu vou pesquisar mais a fundo desde o começo para conseguir falar tudo. Mas ele vem para cá como um teatro catequizador, que assim, eles, é época das grandes navegações e tal, então eles traziam o teatro para cá para tentar catequizar a galera. Mas isso eu vou falar depois com mais afinco, tanto pra falar tanto. Tem a mesma cara que você, Maria Tereza. Concordo plenamente com você. Então foi mais ou menos isso, gente. Tem alguma dúvida, alguma colocação, alguma coisa que não ficou tão clara e tal? Alguma coisa que vocês queiram falar ou perguntar? Então, assim, agora o teatro de vai se ramificar bem mais pelo que eu fui pesquisando e tal. Tanto que, assim, a comédia dell'arte ela é bem grande, bem complexa. E, assim, uma das coisas que se assemelha à comédia dell'arte, tem muitos estudos que são até chama da psicologia e tal, que dá pra gente aplicar no teatro, que eu vou até depois dar mais uma googlada, mais uma pesquisa no Google pra ver se eu acho, que é a questão dos arquétipos. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Não ouviram? Arquétipo? Então, assim, se eu não estou enganado, são dois arquétipos femininos e dois arquétipos masculinos. Daí um é a contraparte do outro, e entre eles têm a contraparte entre si. E assim, é muito legal, porque dá pra gente fazer um paralelo com o que a gente tem hoje em dia. Tanto que, assim, eu vou achar essa lista bonitinho, porque eu não achei ela pra aula, tanto que foi por isso que eu demorei. Mas eu não consegui achar ela. Eu achei que tinha um site lá que era lindíssimo. Tinha a lista, tinha as características super legal, mas eu não achei hoje. Que eu dei essa aula no passado pra galera de sábado. Daí, a, a tarefinha da semana, eu vou mandar para vocês essa lista com todos os personagens, com todos os arquétipos, e eu vou pedir para vocês pegarem cada arquétipo para mim e acharem um personagem da cultura pop que se encaixe nesse arquétipo. Então tipo, vou dar um exemplo para vocês. Um dos arquétipos, quer dizer, eu vou falar um dos arquétipos, que é um dos que eu sei de cabeça, e vocês vão dar para mim um personagem agora. Então a gente tem o arquétipo da Femme Fatale, que vai ser então uma mulher mais poderosa, que não é oprimida pelos machos escroto, normalmente é ela que manda nas coisas, e ela usa muito da sedução, como chama, da sensualidade dela para manipular as pessoas. Então agora eu vou precisar de um personagem mais ou menos essas características. Eu tenho já uma na cabeça. Pensa na Giovanna, a Giovanna adora fazer personagem assim. Basicamente todos. Ah, não, não. Não é de Chicago, é? É! É! Ela usa. A própria Velma As Kennedy. duas. Tanto a Velma quanto a. Esqueci o nome dela. A Roxy. A Roxy, elas podem ser Calma. caracterizadas pelo filme Fatale. Calma, é pra pensar agora e falar agora? Não, é só pra ver se alguém já tinha alguma ideia. Eu já dei um. Não precisa cada um falar um. A Depois. Rubens me lembrou. Então, Que seduz os outros? isso. Que usa da sedução pra manipular os outros. Se tiverem mais algum da cultura pop, Mano, eu pensei em um personagem, cara. eu É diga. personagem. Tem uma vilã do Batman que chama Era Venenosa. Era venenosa. Ela beija os outros e os caras viram escravo dela. Pode ser. Legal. Eu nunca tinha pensado nela como foi Fatale, mas eu acredito que sim também. Você vê, tipo, esse vai ser um exercício bem legal. Se conseguirem colocar mais de um personagem, é até mais legal. Adorei, Rubens. Mas daí esse é o exercício. E, tipo, é muito legal. Eu vou até precisar só mais uma vez, se eu achar, pelo menos eu já mando e já falo os 12 pra vocês. Tem Arquétipo. o Corcunda de Notre Dame, né? Ele se assemelha Perdão? muito com o Corcunda de Notre Dame, com Pulcinella. Sim, sim. Na Assim, hora que você falou, eu já juntei. até esses arquétipos da comédia dell'arte, eles vão aparecer no hora ou outra, ou evoluções deles na cultura de hoje em dia, tipo, igual o corpo da Notre Dame, que a Duda falou. E a gente tem até marchinha, se eu não me engano. Tem o Pierrot, o Arlequim e a Colombina. Deve ter marchinhas e tal, tem bastante coisa do carnaval que vem dessa época. Arquétipos atrás. Eu pensei no biquinho do Flynn Rider. Putz! Aqui vai o biquinho. Muito bom. Modelos de personagens.
Princesa, aqui vai o biquinho. É que tem o fato de que ele tá muito grande. Depois eu vou ver se eu acho ou se eu pego dele mesmo e... Como que chama? E resumo pra vocês, mas é muito legal. É muito, muito, muito legal usar sobre isso que, tipo, tem muitas formas, a gente vai ver muito isso quando a gente começar a ver Stanislavski. Tanto que até já tô com um vídeo que a Vivi fez, foi engraçadíssimo, é, sobre alguns capítulos e tal, que depois a gente vai começar a esmiuçar a preparação do ator e tal, que é um dos livros base para se entender a atuação de hoje em dia. E é bem legal porque ele acrescenta muito na nossa atuação. E assim, uma das coisas que ele, não só ele, como todo mundo diz, é que tem formas infinitas de se criar personagens, de se criar peças e tal. E um dos pontos de partida que você pode tentar é usar esse arquétipo. Então, beleza, eu tenho um personagem. Vou ver em que arquétipo ou em que arquétipos ele mais se encaixa. E a partir disso eu sei algumas características dele, sabe? Aí já vai, se for como você fala, isso vai ainda vampirar. Mas tipo, é nessa vibe, sabe? Ele é muito legal pra gente usar nisso. Porque se eu falar que é um arquétipo, dá pra criar muitos personagens a partir de um único arquétipo. Tipo. Isso é muito legal. Então, é muito legal a gente saber dessas coisas. O próprio Comédia da Laje dá pra gente pegar esses arquétipos e fazer, sei lá, 20 personagens só com a Arlequim, só com a figura do Arlequim. É bem legal de saber disso, principalmente quando é uma coisa bem desenhadinha, pra gente saber como a gente pode usar no nosso teatro do dia a dia. Então é isso, gente. Mais uma vez eu vou falar o que eu falo do show da aula, que assim, como vocês viram, o teatro e a arte, eles sempre vão ser um espelho da sociedade atual. Eles sempre vão ser uma coisa que vai evoluir conforme a sociedade muda. Então assim, desde lá de antigamente, o propósito do teatro ele vai evoluindo conforme a cidade evolui e tal. E agora, de agora para frente, ele vai ter um caráter mais de... Eu sempre esqueço essa pichorra dessa palavra. Mais de entretenimento. Mas mesmo assim, os moldes dele, vocês veem que surgem... Como chama? Surgem a partir do local onde ele é criado. Tipo, agora que a gente tinha uma diferença muito grande entre a burguesia e o povão, a gente já vê que tem dois teatros que são... dois teatros que nascem nisso, que é o erudito e o popular. Então, assim, dá para entender que sempre vai estar atrelado de uma maneira ou outra. Agora, só, como chama? Antes de acabar, fazer aquela que eu sempre estou fazendo, eu vou falando conforme está na minha ordem, vocês explicar mais ou menos o que vocês entenderam, o que vocês curtiram aí do teatro, desse começo do teatro renascentista. Então, primeiro, Duda, fala o que você curtiu, o que você achou dele. É inspirador. Não parece, sim, por causa de ser muito antigo lá no Renascimento. Mas a gente usa muita coisa hoje em dia. Muita coisa. Então é Sim. inspirador. Legal. Leozinho. Eu acho que uma palavra, assim, para resumir, é avanço. Porque, tipo, a profissão ator começou a ser mais valorizada, surgiram companhias, tipo, os arquétipos, sabe, tanto como criatividade, quanto, eu não sei outra palavra, profissional, teve avanço nos dois, entende? Legal. Tipo, teve muito mais criação e ao mesmo tempo avançou muito mais como uma coisa mais séria, entende? Sim, é legal, é uma seriedade. Sabe É que é isso. legal ver disso que você falou? Porque lembra que a Idade das Trevas ficou conhecida como Idade das Trevas, porque ela foi o momento da nossa história em que menos se produziu artística e culturalmente. Tipo, apesar dos aspectos técnicos lá terem evoluído muito, pouco se criou. Você vê que agora tem uma criação muito grande, tanto que assim, essa aula fala só sobre um pedaço desse teatro. A gente ainda vai ter mais. Então, tipo, é bem legal ver isso que ela falou, dessa evolução, dessa criação. De ter mais criação. E, E tu, tipo, fora isso que a Duda falou, tem um monte de coisa que surgiu nessa época que a gente usa até hoje, e usa bastante, sabe? Renanzinho, o que você achou? O que você curtiu? Ai, o que eu achei? Calma. Eu tava com saudade, porque eu amo a comédia da arte, daí dava muito saudade. Eu gosto da riqueza dessa época do Renascimento, que ensina arte em geral, mas da riqueza que ele trouxe nesse lance mesmo das máscaras, né?
Porque eu lembro quando a gente estudou isso, que a gente fez isso com máscara, e era muito difícil você fazer. Então, Sim. todo esse arquétipo que eles usavam no corporal dos atores era muito importante pra gente tem hoje. Do Sim. tipo, de você demonstrar. Porque, tipo assim, eles tinham falas, eles tinham tudo, mas o rosto deles estavam cobertos, né? E todos isso eram estereótipos. E apesar de ser personagens fixos, mesmo assim era a mesma coisa, mesmo difícil do jeito. Então, eu acho legal essa riqueza que eles trouxeram no teatro em si. Ah, legal. Nossa, muito legal. Inclusive, o que a Ana falou, eu esqueci de uma coisa que eu não tinha falado, que é legal. Que assim, a gente vai ter esse teatro de trupes ele indo para várias cidades e tal. E como que chama? Não se tinha, como a gente teve muita ramificação, principalmente religiosa nessa época, não se teve uma língua falada em todos esses lugares. Então, tipo, eram línguas diferentes que eram faladas. E assim, tinham, em uma mesma trupe, podiam ter atores que falavam línguas diferentes. Então, às vezes, não era. A peça não era feita, às vezes, não só em uma língua, em mais de uma língua. O que torna. Por isso que ela era muito corporal. Que é como chama? Essa corporalidade. Não existe essa palavra, mas. Esse cunho corporal muito grande, ele fazia com que a peça fosse mais fácil de ser entendida. Você não precisava exatamente acompanhar só as falas. Você podia seguir muito pelo corporal e pelas máscaras, porque as máscaras já denotavam algumas características do personagem. Então, assim, por isso que esse teatro começou a ganhar muita força, porque ele era muito popular, ele era muito fácil de se entender. E ele era complexo, ele não era tão difícil, tão simples quanto era os mimos, as pantomimas e tal. Então isso é bem legal de falar. Perdão, eu sempre vou comentar alguma coisinha depois. Maria. Eu acho que valorização é a palavra, tanto financeiramente, profissionalmente, quanto da pessoa com seu personagem, tipo, do público com o teatro e do carinho com essa criação. Legal, nossa, muito legal. E tu, Luísa? O que você achou desse teatro aí? Eu gosto muito do Renascimento. Eu acho que foi um período que tudo cresceu muito, sabe? Tipo, arquitetura, escultura, pintura e tal. E o teatro entrou nisso, ficou muito mais complexo. E do melhor período do teatro até agora, sabe, pra mim. Ah, legal. Eu também gosto pra caramba desse período. Sim, ele só perde porque daqui a pouco a gente vai teatro elizabetano e eu adoro Shakespeare. Eu sou muito teatro de Shakespeare. Então daí. Mas eu também gosto muito. Chama muito. O período do Renascimento realmente é um período muito rico. É um período que. Eu não vou falar pra não falar gato, mas se eu não me engano, nasce o iluminismo e tal, e a ciência evolui pra caramba também. Uhum. E depois da evolução da Tudo cresceu pra caralho, né? Sim. Quando saem as máscaras? Então, se eu não me engano, vai ser no Teatro Elizabetano. Caralho, Shakespeare é muito visionário. Mas eu não tenho certeza absoluta disso. Assim, é um achismo porque de Shakespeare eu não me lembro de ver tanta coisa, tanta importância nas máscaras. Mas daí, semana que vem eu já vou provavelmente confirmar isso. Mas eu acredito que seja no Elizabetano. Tipo, não eram todos os teatros que eles tinham uma importância tão grande nas máscaras nesse momento. Mas assim, como muito do teatro via da vertente grega que usava as máscaras, e a comédia dell'arte tinha a questão do personagem tipo, então nesses dois pontos o teatro, como chama? As máscaras eram muito importantes. Mas eu não sei se em outras vertentes que nasceram nessa época ele é tão importante. As máscaras são tão importantes. Mas eu acredito que no Elizabethano ela já perca um pouco. Bom, gente, tem mais alguma pergunta, mais algum questionamento, mais alguma coisa a falar e tal? Então é isso. Muito, muito, muito obrigada pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só manda mensagem pra mim. E nós amamos muito vocês. Beijo, Nath. Deixa eu para de coisar.